Nesse vídeo eu vou explicar o que são pensamentos intrusivos ou pensamentos obsessivos e o que a gente pode fazer para controlar eles. Meu nome é Daniel Macanhã, eu sou terapeuta em hipnose clínica, especializado em transtornos de ansiedade. Pensamentos intrusivos são pensamentos que surgem na nossa mente sem que a gente tenha conscientemente pensado neles. Eles são considerados intrusivos porque eles acontecem espontaneamente, sem a nossa vontade. E geralmente eles são difíceis de se afastar à medida em que eles se instalam na nossa mente pela primeira vez. Normalmente, os pensamentos intrusivos acontecem com pessoas que possuem níveis de ansiedade mais elevados. Só que não é condição obrigatória. Essa condição de pensamento intrusivo pode acontecer até em pessoas que não estejam passando por um momento maior de ansiedade, apesar de ser mais raro. Alguma das características que definem esses pensamentos é uma recorrente sensação de falta de controle sobre os nossos próprios pensamentos. Quando são estritamente negativos, essa experiência pode ser vinculada a algum medo individual que a gente tem, algum medo que reside na vida dessa pessoa, talvez até uma vivência passada ou uma vivência atual da pessoa. São pensamentos que causam estranheza e normalmente não se alinham com os valores que a pessoa tem. Uma pessoa pode, por exemplo, ter pensado sobre assassinato, sendo que ela nunca vai cometer um assassinato. O pensamento ele nunca define o caráter da pessoa, mas mesmo assim é comum que a pessoa que sofre de pensamento intrusivo, ela se sente muito mal, pois ela acha que ela está perdendo o controle do seu próprio caráter e com medo de enlouquecer ou de fazer mal às outras pessoas. Esses pensamentos eles podem ser violentos, eles podem ter cunho sexual, eles podem envolver até blasfêmia se a pessoa for religiosa, ou ele pode ser apenas indesejável e repugnante. Eles podem ocorrer dezenas de vezes por dia, podem ser irracionais, eles podem surgir do nada, eles surgem sem motivo aparente. Eles podem surgir no meio de um momento onde você precisava se concentrar e esse pensamento intrusivo ele te atrapalha nessa concentração. Esse pensamento intrusivo ele nunca ajuda em nenhuma solução. Esse pensamento intrusivo ele nunca ajuda você a tomar nenhuma decisão ou atitude. Ele faz apenas com que você se afaste de pessoas, de lugares, de objetos. E afinal, por que nós temos esses pensamentos? É comum que o pensamento obsessivo seja uma resposta a momentos de estresse, momentos de ansiedade, momentos de medo ou mesmo de mau humor. Nessas ocasiões, o nosso processo de reflexão se vê meio que prejudicado. Ele gera ideias pessimistas, ideias até mesmo exageradas. O fato é que todos nós temos esses pensamentos pessimistas, esses pensamentos exagerados, mas nós geralmente recusamos esses pensamentos. A gente recusa ele antes de perceber que eles existiram. Só que quando existe um desequilíbrio, geralmente causado pela ansiedade, é como se houvesse uma incapacidade da gente recusar esse pensamento. Em circunstâncias normais, essas ideias elas são descartadas rapidamente, pois elas são consideradas bobagens. Por que eu vou pensar nisso? Que pensamento besta! Você nem lembra daquele pensamento vindo. Mas para o portador de ansiedade, esses pensamentos são aprofundados. O propósito do pensamento intrusivo é um só: te distrair de questões mais profundas, de alimentar medos, de criar uma falsa sensação de segurança, fazendo com que você acredite que pensar em uma situação absurda e falsa já está fazendo com que você faça algo a respeito. E não pense que lutar contra esse pensamento, ficar bravo com ele, vai te ajudar. Muito pelo contrário. Simplesmente envolver-se nesse pensamento obsessivo vai dar ao seu cérebro uma mensagem de que vale a pena ficar obcecado, que ele é importante. Portanto, o hábito de pensar nele significa que ele vai provavelmente aumentar de frequência. E afinal, como que a gente trata esse pensamento intrusivo?
A chave da questão é como avaliamos e enfrentamos esses pensamentos. Pensamentos obsessivos ou intrusivos, eles são como vícios. Eles transformam aquilo que deveria ser passageiro num hábito. Antes de tudo, se você sofre de pensamento obsessivo ou intrusivo, você deve procurar terapia. Ainda assim, existem coisas que você pode fazer até lá. E a primeira coisa que você pode fazer é identificar os gatilhos. Os gatilhos que eles ocorrem, se é que existem gatilhos. Os gatilhos podem ser aleatórios, mas se você prestar atenção, muitas vezes eles podem fazer algum sentido com o ambiente, algum sentido com algo ao seu redor ou com sensações que possa estar tendo naquele momento. Então preste atenção se existe algum gatilho disparando aquele pensamento. O segundo passo é escrever esses pensamentos. Escrever. Quando se pegar pensando no assunto, escreva. A sua mente pode se concentrar menos nesses pensamentos angustiantes quando você escreve eles. Quando você escreve algo, a sua mente interpreta aquilo de uma maneira diferente. Depois de escrever, você interroga. Como assim interroga? Você interroga da forma mais racional possível. Esses pensamentos correspondem a algum fato? Eles representam uma verdade? Afinal, você já teve várias vezes esses pensamentos. E quantos deles foram alguma verdade para você? Algo que te ajudou em alguma coisa? Quanto mais você desafiar racionalmente eles, melhor. Pense que eles sempre perdem a discussão. Depois disso, pratique a atenção plena. O que é praticar a atenção plena? Desvie o foco da obsessão, do pensamento intrusivo e pense em algo que esteja na sua frente. Pode ser até o ritmo da sua respiração, um estímulo sonoro, um estímulo visual, até mesmo contar números. E por fim, crie um plano de ação. Por que criar um plano de ação? Os pensamentos obsessivos eles estão relacionados a um problema real que você precisa enfrentar. Existe alguma ação que você possa fazer com relação a eles? Tente entender se há um desejo de ação por trás do pensamento. Mudar sua rotina, fazer exercícios, planejar atividades diferentes são ações que podem ajudar, já que estimulam novos tipos de pensamento. E lembre-se, se não resolver, a terapia é sempre recomendada, principalmente para entender se existem motivos para o seu nível de ansiedade estar alto. Obrigado por assistir mais esse conteúdo. Se você se interessar por hipnose, terapia, PNL e ansiedade, curta esse vídeo e me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo. Isso fará com que outras pessoas que também precisam de ajuda conheçam esse meu trabalho. Muito obrigado.